Alô, meus caros espectadores, ouvintes aqui do canal Explorando Segredos e Mistérios, filhos de Yog Sothoth, bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu, Marco Antônio Correia Colares, estou aqui na presença de uma figura ilustre no mundo da literatura, tanto da fantasia quanto da ficção histórica, o Eduardo Spor. Eu estava lendo, inclusive, a tua biografia, assim, breve biografia aqui na Amazon, né? É filho de um piloto com uma comissária de bordo e nasceu no mesmo ano que eu. Nós temos a mesma idade. Bem-vindo ao Explorando, Eduardo. Tudo bom? Como tá? Obrigado, cara. Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Tô animado de estar com vocês aí. Vamos trocar uma ideia, conversar um pouquinho aí. Vamos trocar uma ideia porque, né? Eu convidei o Eduardo, logicamente que ele tem toda uma produção literária, mas o Eduardo está, né, em meio à pré-venda da Amazon do segundo volume da história de um santo que no Brasil é uma figura muito, né, reverenciada, né? São Jorge, que ele conta de uma perspectiva histórica. O primeiro é o Santo Guerreiro, o segundo está, eu estou aqui com ele na pré-venda, o segundo é o Ventos do Norte, isso. Volume 2, e o primeiro é a História Invicta, é isso? Roma Invicta. Isso aí. Roma Invicta, volume 1, que ele lançou, tu lançou o primeiro, a gente conversou, que ano passado a gente já conversou sobre o primeiro, não é isso? Isso, cara, o primeiro livro foi lançado em 2020 ainda, em dezembro de 2020, num período aí que por incrível que pareça foi um bom período para literatura, né, no sentido de que foi a época da pandemia, né, porém, né, foi até um período que se vendeu muitos livros pela internet, né, no entanto, foi muito ruim para os autores, porque a gente praticamente não fizemos sessões de autógrafo, né? Então, foi uma época muito estranha, assim, né? A gente lançou o livro quase que, né, sem contato com o público e tal, né? Presencial e tudo. E isso foi em 2020, final de 2020, conversamos provavelmente em 2021. 2021, né? Na época eu estava no Fórum Conan, a gente conversou sobre o Roma Invicta, que eu estava inclusive lendo, lembra que eu estava lendo, não tinha terminado ainda. Logo depois da entrevista, uns dias depois, terminei o Roma Invicta. Sim. Foi um período... Eu lembro que o Duda Falcão, lembro que eu conversei com ele uma vez, ele falando exatamente sobre isso, assim, que período estranho. Ao mesmo tempo que muitas campanhas, muita gente em casa lendo, né? Então muita gente produzindo, mas não tendo aquele contato com o público no autógrafo, no lançamento e nas convenções, que era um lugar que se vendia muito, se fazia contatos, as convenções presenciais, né? Estranho, né? Uma coisa que foi bem estranha. Foi uma coisa estranha, né? Como tudo na vida tem seu lado positivo e negativo, né? O que foi, pra gente, foi um baque, assim, no sentido de que a maioria de nós, né, assim, autores, entre aspas, jovens, né? Entre aspas, assim... a gente tem essa coisa do contato com o público e tal, as bienais, as feiras de livro e tal, e nada disso aconteceu. Foi um pouco melancólico nesse sentido. Por outro lado, foi uma época, fazendo aqui uma recapitulação assim, né, que as pessoas leram muito, cara, ficaram muito em casa e leram muito, né. Eu adiantei vários livros aí, inclusive o próprio, né, Roma Invicta foi escrito em tempo recorde, né? Eu escrevi o Roma Invicta em 8 meses. Para você ter uma ideia, agora o Ventos do Norte eu levei 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho menos, que é mais ou menos o tempo que eu levo para escrever. E o Roma Invicta eu levei 8 meses, porque estava enfurnado em casa, tudo. Então, curioso, né? Não vou cair aqui não quero ficar reclamando, resmungando, não. Eu só faço uma reflexão. Né? As coisas não são... A gente vive, logicamente, uma pandemia que é uma hecatombe, né? Morte e tal. Mas ao mesmo tempo, tu tem outras coisas. Por exemplo, quantos canais surgiram e quantas conversas... Eu tive, por exemplo, conversas ao longo desse período com pessoas que eu não imaginava que eu ia conversar. Sem dúvida, não só um escritor como tu, que é um cara, né, um jornalista, já faz parte do Nerdcast e pô, já tem todo um trabalho, né, IBEST, pô, uma série de coisas.
Mas conversei com gente que eu nem imaginava, assim, sabe? Nessa coisa de canais, contato. Então a pandemia propiciou, como a gente estava em casa, propiciou isso, né? Foi a explosão, o boom das lives, né? Você sabe que eu até estava falando com você nos bastidores, eu falei, pô, as lives que eu tô fazendo agora no canal do YouTube estão meio fraquinhas e tal. A galera tá na rua já fazendo tudo que tem que fazer. Cansou, né? Pô, cansou. A galera quer evento presencial. Você tem uma ideia? Cara, meu dia na Bienal de São Paulo, eu fui na Bienal de São Paulo, aconteceu uma coisa, fun fact, né? Aquelas coisas, curiosidades. Bienal de São Paulo, cara, eu tive agora na Bienal e foi a primeira vez, aconteceu uma coisa, a primeira vez, tiveram que parar de vender ingresso, cara, porque não se conseguia mais andar nos corredores. Lotado. No dia que eu fui, pelo menos, né? Tem dias e dias, foi no sábado, foi no último sábado da Bienal e tal, enfim, cara, tivemos que parar. Eu lembro que a gente falou, cara, que compre antecipado, quem não comprar, não se preocupa não, porque não existe esse negócio de Bienal, parar de vender ingresso, chega lá, você compra e entra. Cara, e não é que eles pararam de vender, porque tava os corredores entulhados de gente, quer dizer, a galera realmente cansou, o pessoal quer sair e tal. E engraçado, e na pandemia teve essa coisa das lives também, que foi um movimento interessante, que aproximou as pessoas nesse sentido, né? Como você falou. É verdade. Então, só para fazer uma reflexão aqui, pra gente esquentar nossa conversa aqui. Porque a nossa conversa, lógico que a gente vai falar um pouco, a gente aqui é um canal, o Eduardo, que fala muito sobre fantasia, horror, terror, né? E os gêneros que falam do fantástico. E tu tem uma produção, né? Uma produção muito rica com a fantasia, né? Sim. Eu tô aqui com teus livros, a Batalha do Apocalipse, aí tu tem a Filhos do Éden, né? Que tem vários livros, né? A box Tetralogia Angélica, né? Bonito esse box aqui que eu tô vendo. Eu ainda não li, tava falando aqui pro Eduardo, não li a parte fantástica do Eduardo. Não posso mentir e dizer, né? Tem gente que fica tentando fazer, não consegui ler ainda, mas todo mundo que eu conheço, Eduardo, né? Que fala desses livros, que leram, todas as pessoas que eu conheço, obviamente que não são milhares de pessoas, mas são bastante pessoas que estão no meio da literatura, falam muito bem dos teus livros de fantasia. Aí, por conta disso, eu que sou historiador, fiquei sabendo que tu estava fazendo essa trilogia do Santo Guerreiro, o primeiro Roma Invicta, sobre o São Jorge, dentro de uma perspectiva de ficção histórica. E eu, como historiador e também como leitor de ficção histórica, eu adoro ficção histórica, fui ler. E eu gostei muito da tua forma de contar história, né? Aquela coisa das trocas de cartas entre Eusébio e Cesareia, entre a imperatriz e ali naquele momento do Constantino, e aí falando sobre esse personagem que é o Gorgias, né? O Gorgias Graco, é isso? Gorgias Graco, nome bom. E é um nome grego, né? Gorgias. É isso, né? É um nome grego. Isso mesmo. É um nome grego e que depois vai se transformar nesse grande personagem da Igreja Católica e tal, e desse grande santo da Igreja Católica. E assim, a tua ficção, a tua ficção histórica, ela não tem, até onde eu li, elementos de fantasia, mas tu deixa algumas coisas ali, né, nos mistérios ali, que o Gorgias vai entrar em alguns momentos, e cara, dá um clima muito interessante de um certo suspense, aquele misticismo, e aí parece que tu tá no mundo histórico da Roma Antiga, né, daquele mundo mediterrâneo, mas sentindo que o elemento mítico é muito presente, ainda que seja uma ficção histórica. Então, assim, tu escreve muito bem e tu tem uma pegada muito legal na maneira como os personagens são retratados e os personagens pensam, porque eu me sinto ouvindo pessoas que viveram mesmo no período lá, no século III do Império Romano. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. Fizesse o Roma Invicta, fizesse toda uma viagem, eu lembro que tu comentava, né, para uma série de pesquisas para fazer isso, e agora continua com a segunda parte. Conta um pouco dessa produção desse primeiro livro e o segundo livro que está em pré-venda na Amazon com brindes. Depois a gente fala um pouco. Conta um pouquinho sobre isso.
Tá prevendo não só na Amazon, como em vários sites aí que tá entrando ao longo da semana, né? Mas a Amazon, eu sou fã da Amazon, que eu tenho lá o Prime, né? Então, assim, sempre tem o frete grátis. Também. Hoje em dia, a gente sempre divulga o link da Amazon, tudo. Mas a produção, cara, assim, o primeiro livro eu tive essa oportunidade de viajar bastante, né? E na verdade também trazer coisas de outras viagens que eu fiz há anos atrás e tudo, né? A grande viagem que mudou minha vida nesse sentido, eu fiz aos 18 anos, fui a Pompeia, lá na Itália, e eu tinha 18 anos, e cara, e aquilo mudou minha vida. Eu passei a estudar, eu quero estudar Império Romano, quer dizer, já estudava, né, no colégio, tudo, mas eu passei a estudar de forma, né, autodidata, vamos dizer assim. Eu fiquei fascinado com o que eu vi ali, justamente por essa questão. Eu falei, um dia eu vou escrever algo sobre o Império Romano. No Batalha do Apocalipse tem uma parte que se passa no Império Romano, mas, enfim, não é tão... E eu fiquei... Porque a coisa que você pensa ali quando você caminha por aquelas ruas e tal, é que talvez não seja... É uma coisa que aconteceu há 2000 anos, talvez não seja tão diferente da tua vida, da vida que nós vivemos, né? Você caminha por ali, você vê lá a padaria, a tinturaria, né, a lavanderia, os estábulos. Você chega lá perto do fórum onde tinha, o pessoal pregava lá nas paredes, tal, os anúncios, quase como se fosse comprar um jornal, uma coisa assim, né? A cidade romana também serviu muito com base. Então, desse dia em diante, eu falei, olha, quero aprender mais sobre o Império Romano, e fui estudando ao longo da minha vida, fazendo viagens, tudo. Especialmente pro primeiro livro, eu pude fazer uma viagem, algumas, né? Eu fui 2 vezes, tive a oportunidade de 2 vezes a Istambul, que era Bizâncio na época, que é uma cidade espetacular. A gente poderia fazer um papo só sobre Istambul. É uma cidade incrível, cara. Eu tive lá, felizmente, tive lá uma vez a trabalho, outra vez a lazer, né? Então, assim, cara, especialmente em especial, um pouquinho antes de escrever o livro, eu estive em Israel, e fui na cidade onde o São Jorge teria nascido, teria vivido, né? Que chama cidade de Lida. Como você leu o livro, você deve saber ali. Tá ali no primeiro livro, toda a parte da infância dele. Isso, tudo aquilo ali tem um contexto histórico, tudo, né? E aí, claro, fui, né? Também tem que estudar em livros, tal, não basta você visitar. E aí, o curioso foi que para esse segundo livro, eu tinha essas viagens planejadas e não consegui fazê-las, né? Por causa da pandemia, né? E eu tinha uma viagem, vou ir para Alemanha, né? Porque o segundo livro você passa ali nessa parte da Germânia, ali na fronteira do Rio Reno, né? Que era chamada fronteira final do Império pelo norte. E os francos estão vindo, né? Os francos. Exatamente. Tal, o título, né? Ventos do Norte. O título... Isso, né? O título, inclusive, se refere a uma famosa batalha que teve, chamada Batalha do Reno, que vai ser retratado no livro, foi retratado no livro e tal, lá pela metade do livro e tal. E tem até amigos que moram pela região, falando, vem pra cá e tal, mas aí rolou a pandemia, não pude ir, mas fiz as pesquisas todas. Hoje em dia você consegue fazer, na realidade já pode-se fazer essas pesquisas sem você ir no local, né? E aí foi um pouco triste por isso, mas claro, né? Pesquisei com tudo, vídeos e tal, mas só essa frustração de não ter podido ir, né, à Alemanha, porque essa fortaleza, a fortaleza onde ele é enviado, ela é chamada de Castra Vetera. Castra é fortaleza, Vetera é velha, né? Tanto é que Vetera vem de Vetera, de veterano, né? Então, a Fortaleza Velha, ela existe ainda, né? As ruínas dela ainda existem perto de uma cidade chamada Xanten, na Alemanha. E é um troço impressionante, você fica louco, assim. Claro que eu já vi lá todos já fotos e vídeos e tal. Eu queria muito ter ido lá, assim, mas não foi possível. Mas aí construí esse livro, né? Fiz esse segundo livro. E a produção foi assim, né? De pesquisa, primeira pesquisa, né? Às vezes indo ao local, às vezes com livros e tal. E toda a parte de narrativa mesmo, de estar o dia a dia ali escrevendo tudo. Porque também não basta você ter todo esse material, cara, eu sei tudo sobre o Império Romano, sou um crânio, mas nada adianta em um romance, numa ficção histórica, num romance histórico,
se você não tiver uma boa história, uma boa narrativa, personagens que te levem ao longo dessa trama, entendeu? Não adianta nada, não adianta nada. O que vai te prender ali são os personagens e a trama, né, o enredo que vai te levando, tudo. E aí, né, a construção de um roteiro para escrever esse segundo livro, né? Então a produção foi mais ou menos essa aí. Eu penso que o que envolve a gente é o coração com a literatura. Sempre. Com a arte, de modo geral, né? A gente se envolve com os sentimentos com a arte. Se não fosse assim, você poderia ler um livro documental, por exemplo. Que aí leria um livro de história lá, narrativo, um livro de documental, que às vezes enfadonho em muitos momentos. Eu fui um historiador de Roma Antiga em um momento, eu fiz um mestrado, né? O primeiro mestrado que eu fiz foi sobre Roma. É um texto acadêmico, né? Não é um texto com aquela coisa agradável. Até o jornalista escreve melhor, o romancista escreve muito melhor. Em termos de agradável, né? Um texto que tu te envolve. Sim. E quando é sentimento, se envolve mais. Claro que a parte do conhecimento histórico que tu coloca ali é um pano de fundo que deixa mais interessante. O que me envolveu com o Jorge, por exemplo, né? Pega o Roma Invicta, o início, primeiro, o pai dele lá, com a história da Zenobia, legal demais, assim, o encontro com a mãe dele, todo o relacionamento que eles têm, vão pra vila, e aí lá tem o adversário, né? Não vou contar também demais o livro, mas enfim. Aí o cara, o Jorge tá crescendo, então tu vai te envolvendo com os personagens por causa da vida deles, daquele mundo cotidiano ali, né? Com as questões ordinárias, no sentido da ordem do dia. Isso. Ao mesmo tempo que tu tem ali, né, um império que está cheio de manipulações e trocas de poder e imperadores e a força dos exércitos muito grande. Bom, aí acontece lá, né, não vou contar, mas acontece lá algo que muda a vida do Jorge, e o Jorge em algum momento, né, vai se perambular por algumas cidades e vai entrar numa parte que eu adoro do teu livro, que é aquela parte do treinamento militar, né? Que é pro meio e pro fim, assim. Mas o que eu quero dizer é que toda a parte histórica, assim, dá pra ver que tu tem um conhecimento muito bom, mas o que envolve é exatamente tu torcer pro cara, tu ter medo quando ele tem medo, tu sentir o que ele tá sentindo. Isso eu acho que tu faz muito bem. E eu tava dando uma olhada, assim, né? Tava vendo aqui o resumo, né, do segundo livro. Cara, já tá assim, tu já começa envolvido. Eu quero dizer pro leitor, assim, a gente já começa de alguma maneira envolvido, já tem uma coisa ali que tem a ver com investigação, tu já vai te envolvendo novamente. Então, assim, acho que tu faz isso muito bem, e eu acho que às vezes, não sei se tu concorda comigo, Eduardo, tô falando demais, mas não sei se tu concorda comigo, eu acho que às vezes os escritores, ainda no Brasil, eles estão muito preocupados com a parte técnica ou a parte de fundo e estão esquecendo o principal, que é contar uma boa história. Não sei o que tu pode me dizer sobre isso. Eu vejo às vezes, assim, tô lendo a parte burocrática perfeita, a parte quando é ficção histórica, quando é fantasia, aí tem uma narração de batalha lá, bem descrita e tal, mas e o envolvimento? Né? E essa coisa, assim, o que tu acha disso? Assim? Tu acha que eu tô viajando? Não, acho que não se pode generalizar, né? Acho que tem escritores de todos os tipos no Brasil, né? E no fundo eu acho isso até positivo, né? Assim, a gente pode falar de uma galera nova, como eu disse, entre aspas aí, né? Que está mais preocupada nisso na literatura, vamos dizer assim, não é de entretenimento, se fala muito de entretenimento, mas às vezes é uma forma pejorativa, mas uma literatura mais popular, né? Que eu diria que para um público em geral, né? Muitos escritores de fantasia vieram, né, com essa proposta, o André Bianco, o Afonso Solano, o Leonel Caldela, são grandes amigos meus aí e tal, mas eu acho que sempre existiram as duas coisas, de verdade. Se você pegar, por exemplo, um clássico é o Machado de Assis. Machado de Assis era um escritor muito popular, né? Esses antigos e tal. E você vai vendo ao longo tem um livro que é muito legal, cara, eu sempre recomendo,
que é os 100 melhores contos brasileiros do século. É um livro que saiu em 2000, no ano 2000, do editor Objetivo, um calhamaço. Eu sempre falo pro galera que nos acompanha no Mini Pod Literário, que a gente tem um projeto de podcast literário, né? Eu sempre falo, cara, comprem esse livro, comprem e leiam um conto por dia, né? Pra você ver como é que a gente tem gente boa escrevendo, sabe? E de todas as décadas. Só que o que acontece também é que existe, de fato, uma literatura um pouco mais acadêmica, tal, que é mais exaltada pela crítica, né? Pela própria academia, muitos, né, jornalistas, assim, e tal. E, cara, eu não vejo também isso como um problema. Eu acho que tem o seu espaço, entendeu? Tem o seu espaço. Mas às vezes a gente fica com essa coisa na cabeça, né? Porque o que aparece lá, né, num jornal, que você compra um caderno de cultura de jornal, geralmente é uma literatura não tão popular, então a gente fica com isso. Mas existe essa cena toda da literatura popular, / de entretenimento, tem muita gente escrevendo coisa boa e sempre teve, né? Então eu me considero assim, tipo assim, você falou de mim, mas na própria literatura, como eu estava falando, fantástica, mesmo que no caso você está falando de ficção histórica, mas como eu já escrevi fantasia, nessa cena de literatura de entretenimento já é recente, tem muita gente interessante também. Mas é interessante, mas é um outro estilo, né? Uma outra vertente aí. O que tu gosta mais de escrever? Tu tá assim, tá fazendo ficção histórica e fizesse fantasia. Hoje tu tá gostando e tá nessa vibe da ficção histórica. Tu acha que a ficção histórica te prende mais? Porque a ficção histórica tem a coisa do histórico. E a fantasia... Cara, o lance da ficção histórica é que ela é muito envolvente pro escritor, cara, no seguinte sentido, porque não existe ser humano que consiga criar um mundo, né? E com todo respeito a todos os grandes, né? Eu não estou diminuindo de forma alguma, né? Tolkien, Martin, o nosso querido Robert Howard e tal, mas não existe ser humano que consiga criar um mundo tão complexo quanto o nosso. Né? Verdade. Perfeito. Então, quando você vai estudar um período histórico, você fica, cara, fascinado, é uma coisa fascinante. Eu falo do Santo Guerreiro fascinado, parece que eu tô querendo fazer propaganda, mas eu não tô falando do livro, entendeu? Tô falando do que eu estudei falo do livro também, no caso, mas essa meu brilho no olhar é quando eu vou estudar e vejo essas coisas incríveis que acontecem, né? Eu estava fazendo uma live, foi na quarta-feira, no Instagram, e alguém estava falando sobre se eu vou voltar a escrever fantasia, claro, posso voltar a escrever fantasia, não tem essa coisa de não... Só que aí terminamos a trilogia, digamos, né? A trilogia Santo Guerreiro. Tem um personagem que convive com o São Jorge, com o Jorge, que é o Constantino, né? Ele convive, vai virar imperador, né? Claro, não vou falar. Um dos maiores imperadores da história, mais aí você renomados em termos de nome. Isso, aí você veja bem a situação. Né? Aí você tem aí, eu encerro a trilogia Santo Guerreiro lá com o Martírio de São Jorge, na spoiler, todo mundo sabe que São Jorge morre no final. E aí, eu ainda poderia escrever 10 livros sobre Constantino, que ele é um personagem já apresentado no livro. Entendeu? Poderia escrever mais 10 livros. Porque o que tem ali é da história, é um negócio tão fascinante, cara, sabe? Tão envolvente, as coisas que aconteceram. Se você fizer uma pesquisa rápida na Wikipedia, você vai ficar louco, se você gosta disso. Uma pesquisa, imagina se você for se aprofundar mais. Então, a ficção histórica tem essa coisa, né, de você... e não tem... Né, de novo, fantasia, tenho vontade de voltar a escrever fantasia, não é essa a questão. Mas a ficção histórica era fascinante por isso, porque além de você escrever, além de você ler, quando você lê uma ficção histórica também, você está aprendendo. Não que eu tenha, como a gente falou antes, não que eu tenha essa pretensão de ensinar, né? Mas se eu coloco um elemento ali, o sujeito vai ler, vai se envolver pela trama, não leva fé no que eu falo, não, mas ele vai se sentir com vontade de procurar sobre aquele assunto. Naturalmente, entendeu? Então, a ficção histórica tem essa coisa, cara, que é incrível. E também de você pegar personagens e ficar tentando pensar, essa aqui é uma coisa, um barato, cara. Como é que seriam esses caras? Sabe, como é que seriam esses caras? Aí você faz um trabalho, retrabalho psicológico mesmo, né?
a gente sabe que a psicologia humana ela é a mesma em toda época e local, né? Você pegar, por exemplo, grandes teóricos aí como Joseph Campbell, que já estudaram isso por meio dos mitos, através dos mitos, e observou padrões, né, nos mitos que refletem a psicologia humana. Então nós temos assim uma coluna vertebral da psicologia humana que é a mesma. No entanto, essa coluna vertebral ela é envolvida por uma capa cultural. Então, cara, isso não é fascinante? Quer dizer, é um troço que a gente podia ficar aqui filosofando e falando. Eu já te falei isso, assim, quando eu tô lendo um livro de ficção histórica e o autor me faz acreditar que aquelas pessoas, elas são reais e elas pensam de uma maneira que, logicamente, que padrões que eu também tenho, mas com essa capa cultural que me dá o sentido de estranhamento. Eu sempre lembro do Paul Veyne, que é um historiador, que falava assim, né? O passado é sempre um estrangeiro. Exatamente para essa capa cultural diferente. O passado é um estrangeiro. Tu vai para um lugar do passado, é como tu for em outro país. Tu vai ver as pessoas olhando o céu azul, como ele sempre diz, as pessoas vão respirar o mesmo ar que tu respira, mas vão ter algumas coisas ali que tu vai, olha só, sim. Aqui na Rússia te dá 2 beijinhos, aqui para se cumprimentar, tu vai ter esse estranhamento. E dentro da própria sociedade tem um grau ali de esclarecimento de cada pessoa. Tem uma cena lá que no Roma Invicta passa bem rápido, né, que o Georgios, ele salva um cara no hospital lá que ele trabalhava, ajuda a curar o cara. Aí depois ele vai procurar, ele vai pedir uma ajuda pro cara, e é um sujeito ignorante, né? Ignorante, pessoal, não é assim, nada pejorativo. Tem pessoas que não têm a cultura que ele tinha, porque ele estudou com um filósofo grego, né? Então ele tem uma cultura... Ele é da classe equestre, né? O Jorge é da classe equestre. Tem toda uma outra... Eles eram ricos, né, tal. E aí... Mas riqueza não quer dizer muita coisa, mas ele está dizendo assim, ele tem essa capacidade de estudar. E aí ele vai conversar com um cara que é mais ignorante, quer dizer, nem todos também podem ser, nem todos leram a Ilíada, nem todos sabem escrever e ler. Então, cara, como é que é isso, né? Então, a maneira como você se comporta, se você for chegar lá, conversar com um cara, um pastor lá no meio da Capadócia, lá, o que ele falaria, como é que ele reagiria? Todas essas coisas é um trabalho que o ficcionista precisa ter, né? Para alcançar esse resultado verossimilhante, que foi até uma palavra que você usou da última vez que a gente conversou, que é isso, né? Que é a gente se esforçar para isso. Quando você não tem a verossimilhança, você pode ter uma história maravilhosa, pesquisas, né? Mas na hora que você não está mais acreditando naquela história, naqueles personagens, aí você acabou. Aí você não é o que me envolve. Mas vai continuar. Quando tu me convence que tem uma relação de verossimilhança ali, que aquele cara ele é um romano, ou ele é um grego, ele e tem aspectos humanos iguais a mim, mas tem um estranhamento em relação a ele, porque afinal ele não está no mundo contemporâneo, tu me ganhou. Eu como leitor, eu fui envolvido pela vida daquele cara, pela maneira dele pensar o mundo. E é legal da literatura isso, a gente sabe o que os personagens estão pensando. E o autor, quando é bom, ele consegue fazer de uma maneira que o personagem A pensa completamente diferente do personagem B e tudo. E aquilo te dá um impacto muito grande, assim, sabe? E eu acho que tu consegue isso muito bem, cara. Acho que tu nos leva ao século III. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Esse é um dos grandes diferenciais da literatura. É importante de falar aqui. Também falamos muito nesse nosso projeto de podcast literário, né? Que qual o diferencial da literatura? Porque uma covardia, por exemplo, você pegar um filme como Gladiador, que você consegue reconstruir tudo, né? A batalha, o fogo, a música, tal, beleza. Então a literatura ela é pobre perto disso? Não, ela tem outros atributos, né? Por exemplo, um filme, por mais que o cara bote lá uma voz em off e tal, ela não vai transmitir a sensação que aquele cara teve, né? Você pode entender pela expressão do ator e tal. E a literatura é a arte que faz isso. É a arte
Então, quando eu falo como descrever batalhas, a galera pergunta e tal, claro, você tem que descrever, você que leu o Santo Guerreiro Roman Victor sabe que tem batalhas, tem lutas, até são bem descritas, mas não adianta tentar competir também com o cinema, porque você tem que entender o que a literatura tem de... Não, aquele duelo, por exemplo, tem um duelo que lá no quase no final do livro, mas não chega a ser no final, o Roman Victor... O Roman Victor, que o Jorge com o cara aquele que um não gosta dele. Não, tem o legionário que ele até se dá bem com ele e acaba duelando com o cara no final. E o cara tem todo um senso de honra. Esse é o diálogo que eu tô citando, né? Quando ele mata o cara lá, quer dizer, certamente numa cena que num filme ficaria mais gráfica, né? Uhum. Mas talvez você não saberia num filme o que aquilo impactou na vida da pessoa, né? Foi o primeiro cara que ele matou e que ele não queria matar o cara, entendeu? Então tudo isso gera isso vai voltar depois, né? Então isso não consegue botar no cinema. Então, qual é a grande diferencial da literatura? A gente tem que saber e tem que explorar isso como ficcionista, né? Uhum. Até uma pergunta que eu tenho, assim, falando aqui a gente tá vendo um Georgios que é pagão, né, no início da narrativa, e obviamente que depois vai se tornar um cristão, tá? Uhum. O segundo livro avança nesse aspecto, não sei se tu pode contar, mas eu tô curioso. Nós temos um avanço. O que eu posso falar do Jorge no segundo livro é que talvez você não goste tanto dele, eu até falando pra galera aqui, porque o que acontece é o seguinte, né? Ele também tá na sinopse disso, do livro, né? Ele é proclamado tribuno militar aos 17 anos, né? O que acontecia, né? Muitas vezes. Quando você tem ele, né? Como criança, na casa e tal, e depois ele ainda é uma criança meio idealista, tudo, né? Depois ele passa por provações na escola, mas ainda tem assim, ele tá recebendo ordens, vamos dizer dessa forma. Na medida que ele é colocado na posição de comando, né? E diante de uma guerra séria, né? Não vou dizer que ele vai tomar decisões erradas, tudo, mas ele fica mais confuso como um garoto de 17 anos, né? Esse livro ele tem entre 16 e 20 anos, né? Esse livro se passa entre 16 e 20 anos, o próximo é até o final da vida dele, né? Que não é muito longo, infelizmente. Então, assim, é um garoto muito jovem, com uma posição de comando, né? Grande. Então, assim, pode esperar uma personagem mais volúvel. Tem gente que não vai gostar, mas eu queria que o personagem fosse mais... Mas a ficção histórica é isso, né? Mostrar mais a realidade do que, né, uma coisa tão romântica, né? Uhum. Então vocês podem esperar isso. Faz muita besteira. Não tô falando de besteira de violência, né? Mas toma decisões atrapalhadas muitas vezes e tal, porque é a realidade do que ele se vê nesse local, que é um local afastado do mundo civilizado, como os romanos chamavam, né? Uhum. E essa é o avanço que a história se segue em termos do cristianismo em si. Você começa a ver o cristianismo avançando para o oeste, né? Como é que ele foi tomando as províncias do oeste, quem que ele foi captando primeiro e por quê? Por que as pessoas se sentiam captadas? Isso é uma pergunta histórica que faziam muito em aula. Por que as pessoas... É legal essa resposta, dá essa interpretação. Assim, exato. E no livro eu não dou uma resposta... veja bem, eu não dou uma resposta certeira. Eu faço personagens se transformarem naquilo. E qual a razão deles? Né? E esse aqui esse é o trabalho do ficcionista, entendeu? Do romancista histórico. Nem é rivalizar muito com historiadores, assim, mas é isso, né? Trazer a transformação pessoal e tal. E aí o que vocês vão ver nesse romance, né? Mais ou menos nesse sentido aí que acho que a galera vai gostar. Mas é um personagem mais assim, um pouco. Tem personagens com mais personalidade que ele, mas é porque ele tá nessa posição aí difícil, né? Um momento difícil da vida dele, né? Que é justo esse momento na adolescência, né? 17 a 20, né? Vamos colocar assim. Então é isso que você pode esperar, que eu posso falar sem spoiler.
Não, de boa. Não, mas é legal assim, o primeiro a gente se identifica com ele porque ele passa pelas provações, o que ele perde ao longo da vida dele infantil. Pô, tem o pedagogo que cuidava dele, e ele se afasta. Pô, não sei se eu posso contar, tô aqui falando, mas... Eu acho que pode, isso aí o primeiro livro. Eu acho que não tem spoiler também que vai estragar a experiência de você escrever. Você tá falando do Strabo, né, que é um pedagogo dele, que é um filósofo grego. É um filósofo grego, cara que ensina muitas coisas pra ele, e ao mesmo tempo, porra, depois tem aquela aprovação na academia militar que é foda demais, tá? É muito legal, assim, o treinamento... A gente entende assim por que esse império dominou tanto, porque os caras eram umas máquinas no treinamento. Assim, é bem visceral assim que tu faz. A gente sentiu um cheiro de sangue mesmo ali, né, daquele treinamento, e sentia a dificuldade que eles viviam, mesmo sendo da elite, pessoas elitizadas, não importa, ali todo mundo militar treinando. Então a gente se identifica com ele, assim, né? Mesmo com alguns erros que ele comete. Mas no segundo tu já vai trazer esse cinza pro Jorge, pra gente ver que ele... E nem é por trazer, né? Porque às vezes tem essa moda, faça personagem mais cinzento e tal. Não é por isso, é porque você tem que retratar o que é a verdade, né? E o que seria um garoto de 17 anos liderando uma legião, né, poder na mão, e decisões, né, decisões seríssimas, né? Então é isso, é aquela coisa que eu te falei, tentar ser coerente, vamos dizer assim, com o que está sendo apresentado, né? Numa história de fantasia, talvez você pudesse ser mais romântico, mas aqui você precisa ser mais próximo à realidade, eu acho. Que legal, cara. Pô, parabéns. Me diz uma coisa, como é que tá, assim, tá vendo a campanha, assim, o pessoal comentando bastante, porque assim, né, eu tô vendo aqui, né, Santo Guerreiro, Vento do Norte, volume 2, mais brindes, tá? Então o pessoal tô vendo, tem vários brindes, tem um mapa do Império Romano, tem cards, né, das legiões. Como é que tá sendo a recepção, assim? Tu tá participando em várias lives ao longo das semanas, desde o início da campanha de pré-lançamento. Claro, como é que tá sendo? Perturba os meus amigos aí para me entrevistarem aí. Tá sendo muito legal, cara. Essas coisas elas ajudam a fortalecer a comunidade que a gente tem. Em 2019, eu fiz um crowdfunding, né, um financiamento coletivo para tetralogia, e foi incrível, que foi fortalecer muito a comunidade, a galera toda junta, a gente se conheceu muito e tal. Essa galera tá comigo até hoje aí. Mas é isso, né? A gente dá essa oportunidade que eu trabalho muito aqui, muito concentrado. Aí quando eu lanço o livro, eu vou para divulgação. E essa parte é boa, porque me dá a oportunidade de estar conversando com você, estar conversando com outras pessoas e tal, podcast, tudo, sabe, cara? É muito legal isso aí. E esses brindes são bacanas, você vai gostar em especial. Elas têm vários, né? Mas só fala do mapa que você citou, pra gente também não... enfim, conforme você for. Mas o mapa é o seguinte: no primeiro livro, né, prevendo do primeiro livro, teve um mapa do Império Romano no terceiro século. E nesse livro, né, ele tem um mapa parecido, só que já com as cores que indicam as 4 regiões do Império, né? Foi chamada tetrarquia. Tá aqui bem nítido. Que o Diocleciano, né, ele promoveu várias reformas no Império, e uma delas foi dividir o Império em 4 regiões administrativas. E agora vamos lá. E aí isso nos dá tanta coisa boa pra ficção, cara. Porque você imagina 4 Césares, na verdade são 2 Césares, 2 Augusto, 2 César, whatever, mas vamos botar dessa forma, né? Não podem chamar de imperador é só o Diocleciano, mas vamos colocar assim, para os leigos, né? Você imagina 4 Césares, né, disputando o poder ali, né? Cara, isso é incrível. Ainda tinha a cidade de Roma. A cidade de Roma tinha um Senado, o Senado estava decadente e agonizava. O sistema agonizava tentando retomar o poder. Então, cara, é um troço assim que você pode fazer na ficção, né, que eu trago aqui. Então esse mapa tem lá
a tetrarquia, tudo e tal. E o terceiro, sem querer me adiantar aqui, mas quando eu for lançar o terceiro, vai ser parecido, e já com as províncias transformadas, porque Diocleciano, ele transforma as províncias em dioceses. Em 296, se eu não me engano, ele transforma e refaz o império, né, com novas... Então, quem comprou na pré-venda nos 3, né, vai comprar, vai ter esses 3 documentos de um período curto do Império, mas que ele se transformou muito, né? Então essas coisas também que são legais de se oferecer, né, pro cara que joga RPG, por exemplo, o cara que é um historiador, né, é bem interessante também. Mas acho que vale a pena. Sabe que eu tava lembrando que tu tem, quem leu o Roma Invicta, tu tem ali o núcleo, né, a trajetória do Georgios, mas ao mesmo tempo tem a trajetória da moça, né, da futura esposa. Sim, eu esqueci o nome da... Como é que é o nome dela? A Tisa. É um nomes difíceis mesmo. Eu tava com Tica na cabeça. Mas tá. Aí... Tica é legal... Tica do Dragonlance. Eu tava com a Tica do Dragonlance, exatamente. De vez em quando veio a Tica do Dragonlance, que é a escritora, né, que era uma personagem e tal. Mas assim, a parte dela, que tenha, né, a história dela com o senador e tal, é muito essa coisa da política, né, das conspirações de corte, assim. Nesse segundo livro se mantém essa vibe aí de apresentar essa... Porque ela tá se tornando bem esperta, né? Ela tá se tornando muito sábia em conhecer os subterrâneos do Império, assim. Na verdade, essa parte política, ela cresce muito, né? Ela se desenvolve muito. A própria Tisa, não vou falar o que acontece, logicamente, né? Porque seria um spoiler pesado, mas isso se desenvolve, né? E coisas assim que são incríveis. Por exemplo, para você acabar com rebeliões, com intrigas e tal, tinha coisas, por exemplo, você casava a tua filha com a filha do outro César, por exemplo, né? Então, cara, isso aí era um envolvimento também, vamos dizer assim, familiar e tudo. Então, tudo isso aí da tramas pessoais. As tramas globais, né, acabam virando tramas pessoais. Mas o que eu posso dizer é isso, até cresce essa parte, porque agora o Jorge, ele começa a fazer parte desses cargos maiores, né? Então ele vai se envolvendo. Antes era uma criança, não, um adolescente, e agora ele se envolve, né? E temos um antagonista aí que já está no primeiro livro, no primeiro capítulo, você já descobre que é um antagonista desse tomo, que é um cara, assim, coisa pesada ali, né? Então não posso falar muito mais do que isso, mas acho que ela vai gostar bastante aí. Pô, é legal, cara. Parabéns, assim. Acho que... eu não sei, tu hoje vive da literatura ou tu tem outras atividades? Se a literatura te dá uma condição, né, de ter a tua remuneração, ter as tuas coisas, ou não? É um extra? Como é que tá? Até pra galera entender, porque tem muita gente que quer chegar, se tornar escritor e não conhece o cenário da literatura no Brasil, né? Hoje em dia, eu felizmente consigo ver direitos autorais dos meus livros, né? Mas já dei muita aula, né? Eu tinha um curso que até quero voltar com o curso, que é um curso sobre estrutura narrativa. O melhor do curso nem era grana em si, porque não dava muita grana, mas é porque gerava amigos, né? Eu tenho amigos até hoje que foram alunos desse curso. Você cria ali um ambiente. Até uma das coisas que eu recomendo pra galera que quer escrever: façam cursos, cara. E tudo bem, tem muitos cursos que são cursos desses que você compra na internet, você vê as aulas, tudo, é legal também, mas você tendo cursos, não precisam ser presenciais, mas cursos em que você pode ser por Hangout, tem esse modelo, né, que é um curso por Meet, Google Meet e tal, você cria uma turma ali e tal. Isso é extremamente importante, né, para você conhecer pessoas, trocar ideias. Nos meus cursos, vários projetos surgiram. Eu tive até hoje 5 edições. Tem um tempão que eu não ministro esse curso aí. O curso levava alguns meses e tal. E, cara, além de virar meus amigos dali, gente que escreveu o livro, coletânea, podcasts, tem nada a ver comigo.
mas porque eles se ajudaram, eles conheceram e se ajudaram, entendeu? Claro. Então, enfim. Então eu tinha essas aulas. Hoje em dia eu só vivo de literatura mesmo, de direitos autorais. Mas quero voltar com as aulas. De novo, nem tanto pela grana, mas porque é uma coisa que é maravilhosa, assim. Lecionar é um troço incrível. E eu tenho vontade de retornar aí em algum momento. Que legal. Cara, inclusive, pergunta assim, que deve ser básica e chata, mas sempre é bom. As tuas referências, assim, de literatura que tu vê assim, tá, tu tem a fantasia de um lado e a ficção histórica do outro. Quem são os caras que tu tem como, né, algumas das tuas influências, tuas referências principais, seja fora ou aqui do nosso país, né? Olha, em termos de fantasia, para mim o Robert Howard é o maior escritor que já viveu, Conan, de fantasia, né? De fantasia, né? Que para mim tá na frente de Tolkien e tal, com todo respeito, não acho os outros ruins, não. Mas para mim o Robert Howard é principal, né? Essa galera pulp, eu gostava mais do que o Robert Howard, Lovecraft, né? Essa turma toda aí. O Stephen King, né? Em termos de fantasia. Anne Rice escreveu as Crônicas Vampirescas, que foram muito importantes. Estou falando em termos de conteúdo, assim, aqui, né? Vou falar de forma, aí tem muita coisa, né? Vai desde caras mais assim que tem a ver com a fantasia, como Hammer, por exemplo, Philip Roth, aí vai para outro lado. Mas em termos de conteúdo, né? E na ficção histórica você tem o Ken Follett, tem o Bernard Cornwell, né? Você tem o James Clavell, que é do Shogun, né? Pô, é bom demais aquele livro, cara. Eu gostava tanto daquele livro. A própria série toda do Musashi, né? Que também você pode considerar ficção histórica, talvez, não sei. Acho que sim, porque tem. Ainda que tenha mudanças, assim, tem meio pegada histórica, assim. Inclusive a nota de rodapé do Musashi é muito histórica, né? Muita explicação histórica. Né? Tem tem um cara chamado Noah Gordon, que é um cara que escreveu O Físico, um livro excelente, incrível. Falaram muito bem desse livro, cara. Até hoje não li, dizem que é fantástico. Se você gostou do meu livro, você vai gostar muito desse livro, porque é muito inspirado. Eu me inspirei muito no Físico, em vários pontos e tal. Tem um cara chamado Mika Waltari, não sei se é mais menos conhecido, que escreveu alguns livros interessantes sobre Império Romano, inclusive um chamado O Romano. O principal livro dele, que é mais conhecido, é O Egípcio, que é muito bom. Eu não sabia o nome do autor, mas sei que livro não li. Não li. Sim. Eu gosto daquele que fez Os Portões de Roma, Ian Cunningham, é isso? Cunningham. Cunningham, exato. É muito bom aquele cara. Tem um cara famoso também que é o Robert Harris, né? Que ele escreveu a trilogia do Cícero, que eu nem gosto tanto. Eu gosto mais de um livro chamado Pompeia. Ele tem um romance chamado Pompeia que eu acho excelente, porque é um livro só e o personagem principal é um funcionário de aqueduto. Isso eu gostei mais. Porque sempre bota um político, né, um guerreiro e tal, então é um funcionário de aqueduto. Muito bom, livro curtinho, relativamente curto, né? Pompeia. Cara, olha, no Brasil tem um cara que é excelente, né? Virou meu amigo, inclusive pedi para ele escrever uma citação no verso do meu livro, né? É o Alberto Mussa. Alberto Mussa, ele tem uma série chamada Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, em que ele escreve um romance histórico para cada século do Rio de Janeiro, do Brasil, né? E o principal, que eu acho mais interessante, é o que se passa em 1500 e pouco, é o primeiro, que chama A Primeira História do Mundo, que conta a história do primeiro assassinato, o primeiro crime que teve no Rio de Janeiro, 1580, né? Teve um assassinato. Baseado em fatos reais. Isso, exatamente. Ele pega esses autos aí e tal, e aí ele reconstrói esse crime. Claro que não tem solução, e ele dá a solução, né, como um bom ficcionista, né? Mas é sensacional, assim, um negócio assim, o cara mostra como é que era o Rio. O Rio era uma vila, né, tinha, sei lá, 70 pessoas, era o Rio de Janeiro, né? E como é que era as pedras que tem aqui no Rio, como é que era Copacabana, tudo. Nem tinha esse nome, né, logicamente. Mas também é um excelente ficcionista histórico aí. Enfim, tem muita coisa, mas tô lembrando aqui desses agora. Mas é importante isso, assim,
uma coisa que a galera sempre pergunta, né? Como é que faz para se tornar escritora? E tu falou cursos, mas também o outro ponto é ler, né? Tu vai escrever sobre algo, tem que ler aquele gênero, e ler muito, e ler outros gêneros, até para saber o que tu quer fazer, ler, conhecer os autores, conhecer histórias. Não existe esse negócio de você até tem, cara, e é bizarro, porque você vê a deficiência no texto do cara que é o escritor e que não gosta de ler, ou não lê tanto, entendeu? Isso é o que eu tô te falando, você tem que ter o pensar literário. Quer dizer, o pensar literário é isso que a gente falou sobre a questão da batalha, né? Você vê claramente, tem gente que tem essa coisa, né? Tem alguns escritores que se dizem escritores, não tô falando mal de ninguém não, tô falando uma análise, né? Porque eu tenho contato com muitos textos assim nesse sentido, e a galera, se amarra, por exemplo, em videogame. E o cara quer escrever um livro. Mas o cara não lê. E vem cá, você pode escrever um roteiro para videogame. Você aceite essa questão, entendeu? Se você quiser escrever literatura, você tem que ler, cara. Não tem outra saída. Não tem. Você entender como é que é o pensar literário, né? Isso é básico. E aí você ler e escrever também. Aí você praticar também. Lembrando que sempre as primeiras coisas vão ser ficar ruins, sem dúvida. As primeiras coisas que mesmo o escritor veterano escreve, primeira versão também é ruim. Então, assim, enfim, aí a gente vai em dicas aí que vão até a noite inteira. Mas tem toda essa coisa, a importância de ler, sem dúvida nenhuma, né? Começa por aquilo que você gosta, e a literatura, ela, naturalmente, vai te levar a outros gêneros, a outros autores, né? Hoje em dia, eu já, quase 50 anos, já sou um leitor que sou eclético. Eu não era tão eclético, mas acabei me tornando, porque a literatura de alguns gêneros me levaram a outros, né? Hoje em dia, o meu barato é justamente ser eclético, ele é coisa diferente e tal. Eu acho tudo isso muito importante. Sabe que eu estava falando uma hora dessa coisa da ficção histórica, né? Que está muito presente no Santo Guerreiro e é muito bem feito. E eu comecei a me lembrar, mas eu até não comentei na hora, mas comecei a me lembrar de uma citação eu não sei se agora é do Benedict Croce ou é do Collingwood. Dois filósofos da narrativa histórica e também trabalham sobre teoria da história, né? Sobre como é que se processa a narrativa histórica e como é que aquilo envolve a gente, né? Um fala sobre imaginação histórica, sobre consciência histórica. E ele diz uma coisa, o Collingwood ou o Croce, não lembro, que é muito a ver com aquilo que tu estava comentando, e eu acho muito a ver com a tua obra de ficção histórica, né? Dessa pegada que tu tá falando da verossimilhança, né? E trazer elementos da história. Em algum momento vai se tornar educativo para a pessoa, ela vai buscar, se ela se interessar, se ela se envolver, enfim. Porque quando ele fala que o Ocidente, como a gente conhece, os países do Ocidente, em algum momento da história, ao longo da sua trajetória, e logicamente que passa também pela importância do Império Romano, da Igreja, do Renascimento, do Iluminismo, a gente sabe disso, mas em algum momento a gente tomou uma consciência histórica que a gente não consegue se conceber fora da história humana, ou seja, essa consciência ela pode ser mais ou menos trabalhada de indivíduo para indivíduo, mas no Ocidente os meios de comunicação de massa, segundo ele, fizeram com que as pessoas tenham uma noção da importância que é a história. E aí entra naquilo que tu falou, né, Eduardo? Nenhum mundo ficcional é tão rico quanto o mundo, tão complexo quanto o mundo que a gente vive, com defeitos e qualidades. E tu acha que essa atratividade que tem a ficção histórica, e eu acho que a ficção histórica sempre manteve uma força muito grande dentro da literatura e dentro do público, tu acha que essa consciência histórica nos faz querer saber sobre a versão histórica do São Jorge, a versão histórica de Jesus, a versão histórica, enfim, tu acha que essa consciência nos leva a isso? Tu acha que tem essa filosofia que ele trata aí fortalece esse tipo de narrativa de ficção histórica? Eu não conhecia esse estudioso que você citou, então não posso comentar, mas é claro que é isso, né? É você entender
né? Porque quando você está falando de uma ficção histórica, você vai pegar um fato extraordinário, né? E você observar como acontecem fatos extraordinários e na realidade, né? Isso que eu acho que fascina, vamos dizer assim, eu acho que é isso, né? Acima de tudo, né? Você tem, como eu disse, o próprio personagem que eu escolhi do São Jorge, ele estava no centro ali, né? Ele depois se torna mais pra frente vai se tornar um paladino, quer dizer, um guarda especial do imperador. E o que esse imperador viveu? Ele estava do lado justamente do imperador Diocleciano, que promoveu a maior perseguição dos cristãos. Sendo ele um cristão no futuro, né? Não vou dizer que acontece nesse livro nem nada, né? Mas assim, vamos até falar da questão da própria tradição, né? Então, quer dizer, e tá do lado do... E como é que é isso? Quer dizer, o cara tinha tudo, né? Ele tinha dinheiro, ele era tinha um posto no exército, ele era apadrinhado do imperador, e esse cara, porra, vai ser martirizado, né? Então, a gente fica com essa questão na cabeça, né? Como é fascinante tudo isso. Você fala todo o contexto ali que a gente já falou, do cristianismo, tá tudo acontecendo naquela época. Então, acho que essa vontade, sim, de a gente aprender um pouco e observar como é que coisas extraordinárias acontecem no nosso mundo, de verdade, né? E acontecem mesmo. Talvez não toda hora, mas acontece. Então, aí talvez tenha a ver com essa teoria que você citou aí. Eu pensaria dessa maneira. Legal, show de bola. Aí, vou terminar, né? A gente tem que terminar, porque a gente sempre fecha mais ou menos 1 hora, mas assim, nós somos um canal que fala muito de fantasia, e tu foi e continua sendo um escritor também de fantasia. Tu mesmo não fechou a porta para isso? Não renego o meu passado, muito pelo contrário, tenho muito orgulho. Claro. Né? Mas continue. Não, assim, a fantasia, ela tá em alta, né? Nas mídias. Agora nós temos a série agora do Senhor dos Anéis, a série uma nova série do Games of Thrones, enfim. Pega qualquer streaming aí, tem um monte de série com fantasia. E muita coisa boa e muita coisa ruim, mas é em gosto, né? E a gente fala muito aqui no canal Explorando Segredos sobre fantasia, né? Sobre horror cósmico e tal. Qual é o apelo, na tua opinião, para o fantástico? Tu que escreveu, por exemplo, uma coisa que interessa muito. Quando a gente faz vídeos aqui, né, o Explorador, de anjos e demônios, meu Deus, sabe, como é atrativo. Sim. Aquela ideia que se tem, né, de um exército angelical, com cargos, com um oficial e tal, uns mais próximos de Deus, uns... E o Miguel, por exemplo, aquela imponência, aquela força, vai lá e dá uma porrada em Lúcifer. Ou seja, como isso é atrativo no canal, nos vídeos. O que tu acha, qual é o apelo disso, assim, na tua opinião, na sociedade? Eu sei que é uma pergunta filosófica, pode ser qualquer coisa, mas tu é um escritor que quando escreve fantasia, tu sabe que tem um apelo, tu sabe que tem um público. Sim. O que tu acha que vai chegar no público com essa tua fantasia que tu escreve? Pode até usar o exemplo dos teus livros, né? Os Filhos do Éden, enfim. Não, eu digo em geral, a fantasia ela trabalha muito com arquétipos, né? E hoje isso é visto como uma coisa ruim, às vezes pejorativa, uma galera que fala umas coisas que nem sabe do que estão falando, né? É verdade. O que é o arquétipo? O arquétipo são frações da nossa personalidade que se manifesta em determinada situação. Então, temos, por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo do mentor, né? O arquétipo da sombra, que seria o vilão, e na verdade todos nós somos isso em algum momento. Então a fantasia ela está muito ligada a esses arquétipos que trazem dos mitos, né? Os mitos trabalham muito com isso. Os mitos, os contos de fada, né? Eles trabalham muito com esses arquétipos aí, que é para poder se comunicar com todo mundo, né? Você vai, por exemplo, você citou muito bem aí, temos o mito de Lúcifer, né? Ninguém vai chegar aqui e falar que é Lúcifer. Ninguém vai falar, eu não sou qual é o mito de Lúcifer, assim, basicamente, né? Um anjo que se achava o maior de todos, né? Deus mandou ele se ajoelhar perante os seres humanos, ele falou que não. Então, e aí ele caiu, né? Porque ele foi arrogante, né?
E aí ninguém nunca vai querer se comparar a Lúcifer. Mas isso é um alerta, entendeu? Porque nós podemos passar por isso também. Tá entendendo? Então essas mensagens que os mitos trazem e que a fantasia nos traz é o grande apelo da coisa, porque ela faz, né, pegar uma obra clássica de fantasia, O Senhor dos Anéis, por mais que eu goste mais do Robert Howard, talvez O Senhor dos Anéis seja a mais clássica de todas, né? E ali você vê claramente todos os arquétipos ali, né? O Frodo, por exemplo, que se representa ele tem medo de seguir nessa jornada, né? Porque ele é um cara inexperiente. Quem não passou por isso, né? Um grande desafio, né? No próprio Silmarillion tem lá o Lúcifer do Silmarillion, que não quer cantar a música junto com o Ilúvatar, com o Deus. Não, eu tô falando só da Companhia do Anel, falando tem muito mais coisa envolvida, né? Então, o que eu tô dizendo, então a fantasia ela trabalha isso, então daí que vem esse apelo, né? De você se identificar, né? Eu me identifico mais com aquele personagem, com aquele, mas vamos observar que o Melkor aí né, fez uma coisa errada, ele caiu por causa disso, e você também não pode ser, você faz o paralelo, mesmo sem você ter muita consciência, você acaba fazendo. E essas histórias, né, são importantes, não só são importantes, como se você for falar de mitos, então, são narrativas que construíram civilizações. Eles não são importantes, eles são essenciais para a civilização humana, né? Então, eu acho que eu diria que é isso. Tu pensa nisso quando tu tá criando, assim, quando tu criou, por exemplo, Filhos do Éden, por exemplo. Tu pensava... Porque assim, ó, o pessoal que eu conheço, que tá começando na literatura, às vezes chega assim, eu tenho um personagem que é assim, assim, assim. Aí como é que é isso? Não, ele tem um espadão tal, e ele tem um poder, e ele, é legal. Aí eu fico pensando, tá, mas isso ainda não é um personagem, isso é só um cara com poderes e uma espada legal. Eu acho que às vezes por isso que é bom fazer cursos, né? Talvez para ouvir um Eduardo, para dizer, cara, não é isso, tu tem que ter algo a mais aí. Quando escreve, assim, tu tá sempre pensando nesses arquétipos, isso vem na tua cabeça, não, o que eu quero contar, o que isso vai dizer pro coração humano, pra psique humana, assim que tu constrói a narrativa? Não, eu não penso tão sistematicamente não, né? Senão tu ficaria meio maluco até, né? Vira uma coisa meio didática, né? Tem que deixar fluir. Mas claro. Você conviver com aquilo, né? Com aquelas coisas e vão surgindo essas questões. Eu acredito, né? Eu não faço com o manual do lado, vamos dizer assim, né? Para mim é mais importante. Só que você já conhecendo essas vamos dizer assim, essas questões, você consegue destravar um problema que você tem no meio, né? Por que não está seguindo a história? Você tem uma etapa aqui de história que talvez você não esteja... enfim, você consegue destravar. Então, mas eu não sigo sistematicamente. Mas eu acho que o conhecimento sempre é válido, né? Importante, né? Não é porque você não usa, mas você talvez use até de forma inconsciente, muitas vezes, né? Mas a questão que você falou da espada, o cara que tem uma espada aí que poderosa e tal, isso é engraçado porque a questão toda aí quando a gente começa a escrever, a vontade é essa, você fazer um protagonista que é quase que uma catarse sua, né? Você chegava lá, eu fazia muito isso quando eu era criança, 14, 13 anos e tal, mas o protagonista que era invencível, né? Aí dava porrada em todo mundo, tal, etc. Beleza. Aí quando você começa a amadurecer, você vê o seguinte: claro que o cara pode ter esses poderes todos que você está falando, uma espada e tudo, mas ele precisa sofrer também, ele precisa ter os seus conflitos. Porque é quando o personagem sofre que cria empatia com o público. O público não vai ficar... é aí que o público vai torcer por ele. Claro. Não tem como ter empatia com o público se o cara já faz tudo sozinho, né? Você tem que fazer o público torcer por ele. Como é que você faz o público torcer? Por exemplo, no caso, você está falando que você leu o Roma Invicta, uma situação em que o pai do São Jorge é morto, posso falar isso que tá atrás do livro, ele é morto, e o cara tem que fugir, chega numa cidade e não tem o que comer, tá entendendo? E aí você, caralho, coitado do moleque, não tem o que comer e tal, você fica torcendo por ele e tudo, aí que você cria empatia, né? Se fosse o cara que desse porrada a todo mundo, tal, aí não adianta, você vai até
isso até pode ser uma escrita terapêutica, mas para você escrever e vender essa história, ou levar para o público, enfim, aí já estou entrando na questão tô ficando meio professoral no negócio, né? Mas só eu sabe que eu estava conversando esses dias aqui no canal sobre isso. A gente estava conversando sobre essa coisa de representatividade, né? Eu e o Fábio Shoa, um amigo meu e escritor também, a gente estava conversando sobre isso, né? Aí, por exemplo, pega a Capitã Marvel da Marvel, naquele filme lá da Marvel, ela é invencível, aquela moça. A moça dá porrada em todo mundo e tal. Eu não tive empatia por ela. Ou seja, mesmo importante ter uma mulher, mas tu tem que ter algo a mais. Ou seja, se ela fosse falha em algum momento, talvez a gente gerasse mais empatia. Pega, por exemplo, um exemplo parecido, que é o Superman do Christopher Reeves. Porra, é o Superman, com todos os poderes lá do Superman. Tem um momento que morre a Lois, o cara dá um grito desesperado, tu pega, porra, esse cara perdeu tudo ali, naquele filme de 78 clássico. Mesmo ele sendo Superman, ele vai lá, faz aquela coisa com a Terra, tu gerou empatia pelo amor que o cara tem por ela, ou seja, não é pelo poder que ele tem. É isso que tu tá no teu livro, assim, no Homem Invicta tu tá, até a gente comentou, a gente pega empatia pelo Jordan porque ele tá levando um monte de porrada da vida. Sim, e tu te vê ali, porque a gente leva a porrada da vida também, né? Sim, exatamente. Não, só comentando sobre o Super-Homem, o Superman 1 e 2 são filmes, pra mim, irretocáveis, né? Basta dizer que quem escreveu foi o Mario Puzo, né? Quer dizer, que foi o autor do Poderoso Chefão e tal. Então o negócio é altíssimo nível. Depois do 3 que começa a ficar meio palhaçado e tudo, né? Mas o 1 e 2 são... Inclusive é um filme só, né? Que eles dividiram, né? Mas o é o seguinte... É isso, né? Tem uma cena muito interessante que aí vai a questão de você... O pai dele fala, né? O pai do Clark Kent fala o Super-Homem, ele fala: você é invencível, tá porra todo mundo, tal, etc. Mas isso nada adianta. O que importa é o seu coração, né, cara? Não adianta. Se você usar esse poder pro mal, cara, você vai ser um verme, sabe? É isso que você tem que pensar sempre, né? E no fundo é isso, na realidade, né? Então você vê que o filme é todo construído nesse sentido, né, cara? É incrível o negócio, né? Impressionante a coisa. Enfim, você daria pra gente conversar sobre Superman durante muito tempo também. Não, eu vou te deixar... Teve essa semana toda agitada com pré-lançamento, e vou só terminar com uma última perguntinha rápida, assim, e é básica. Qual o grande interesse por São Jorge? Assim, o que te levou ao São Jorge, né? A história do São Jorge... Tá, é um santo no Brasil. Quanta gente tem aquele adesivo do São Jorge matando dragão e também religiões afro também, é muito forte São Jorge. Ele tem essa coisa do sincretismo cultural, religioso. Mas o que levou o Eduardo a querer? Não, quero contar a história desse cara aí. Primeiro foi uma questão histórica mesmo, nem tinha pensado no personagem, né? Foi um momento histórico, eu queria escrever algo do Império Romano, e já tinha muita coisa sobre o Império Romano. O próprio Robert Harris, que eu te falei, fala muito sobre a queda da República, já tem tanta literatura nesse sentido, né? Shakespeare, por exemplo, escreveu uma, né? E aí, então, por que não escrever sobre a decadência do Império, né? Que fala-se pouco, né? Então eu fui estudar sobre a decadência do Império, ver essa coisa da grande perseguição dos cristãos e tal, e dentre todos aqueles santos que foram mortos ali, mesmo dentre os santos militares, São Jorge se destaca ali, né? E eu acho que ele se destaca como personagem, até na tradição, porque a imagem que se tem de santo é um cara meio Jesus Cristo, né? Que dá a outra face, um cara mais pacifista, um missionário, né? E aí você ter um personagem que é um santo e ao mesmo tempo ser um guerreiro, essa dicotomia é muito fascinante, eu digo pela própria tradição. Tanto é que é por isso que São Jorge tem tantos adeptos, eu acho, né? Eu acho que é isso, né? Por causa dessa dicotomia, né? Como é que o cara faz isso? Como é que ele é um guerreiro e pode ser cristão e também é um guerreiro, né? E aí, essa que é a grande questão. Então eu achei o personagem fascinante, o personagem estava... Todos os santos militares eram o que era mais próximo do imperador, e você vai cavucando, cara. Puta, você encontra mil coisas, né? Que estão nos livros, né? Os romances e tal. Então, mas aí foi isso, esse fascínio todo, né? Eu nem achei que fosse personagem que fosse me fascinar. E, enfim, aí
abre espaço para escrever coisa que eu gosto, que é história militar e tudo. Então acabei chegando nesse personagem que eu falei, pô, caramba, esse é o cara perfeito e tal. Só para comentar, então acho que já falei isso numa outra live que a gente fez, que eu escrevi um livro só, né? A ideia era escrever um livro só e acabei tendo que dividir em 3 porque foi ficando muita coisa, né? Em vez de escrever um livro de 1000 páginas, acabei escrevendo 3 com um total de 1500 páginas. Cada livro tem umas 550 páginas, por aí, né? Então acabou sendo melhor, porque eu posso escrever mais e fico menos enfadonho. Mas eu escrevi um livro de 1000 páginas. Mas vou te dizer, Eduardo, assim, sem querer, não sou hipócrita, assim, o teu livro eu imergi tanto que eu li muito rápido, assim. Eu li no Kindle, eu não comprei ele físico. Eu tenho muito livro aqui, né? Tô com ele aqui. E porque até coisa de. Gosto da biblioteca, mas às vezes para guardar, tem mais coisa difícil. Sim. Mas, cara, assim, foi ali, eu comecei a ler, a gente teve a live, eu tava na metade, aí acabou a live, comecei a ler, em menos de uma semana acabei. Ou seja, sabe quando tu imerge de uma maneira que tu. Quando vê, acabou. E tu não nota o tempo passar. Isso é bom, né? Porque tu tá degustando, é tão bom aquilo que quando vê, curioso, não quer mais, né? É curioso. É bom, claro, é melhor que seja assim, né? Acho que é uma boa notícia pro escritor, né? Que sinal de que ele teve um ritmo bom na narrativa. Mas é engraçado, né? Porque você passa 1 ano escrevendo o livro, o cara às vezes lê às vezes nem um dia, cara. Né? Mas enfim, o tempo da literatura é de cada um, né? Mas já aconteceu isso, né? Você lê um dia. Então, assim, mas eu acho bom, melhor do que ter travado no meio da leitura, né? Então, não sei se tu concorda comigo, mas assim, o que fica talvez seja o ponto, e não o tempo que ele leu, mas o que ficou pra ele, como crescimento. Sim. Não, claro. O que marcou a pessoa. Daqui a pouco marca pra toda a vida, mas deu em uma semana, leu em um dia. Não, isso com certeza. Cada um tem o seu ritmo de leitura, né? Eu também não gosto de ler muito rápido, porque às vezes meu raciocínio não é tão rápido. Mas tem gente que tem raciocínio mais rápido consegue ler mais velozmente, né? Então, eu não sou de ler rápido. Alguns livros, por exemplo, o Musashi que tu comentou, é um livro grande, né? São 4 ou 3, dependendo da edição. Eu já vi que era 2 com 800 páginas e tem um que é uma trilogia. Eu li muito rápido. O teu livro eu li muito rápido. Tem livros que eu demoro mais, ou seja, isso tem muito a ver com a forma como escreve, com a identidade que tu tem. É ritmo também, né? Ritmo. Musashi é outro livro também que eu também... eu demorei para ler. Porém, porque eu li outros livros intercalados com ele, né? Mas quando eu pegava para ler, eu lia tipo 200 páginas, sabe? Aconteceu comigo também. Capítulos curtos, você vai lendo, um capítulo tem um gancho pro outro, e você vai, sabe? E aí, porra, é um troço incrível. Esse cara também, o Musashi é outro. E é um troço impressionante mesmo. Eu adoro aquelas cenas de ação, enfim. Bom, mas vamos terminar, a gente tá cansado. Eu agradeço muito pra ti que ficou aí nos assistindo, nos ouvindo, comentando. Vai dar uma olhada lá na campanha. Eu posso dizer com toda honestidade, vale a pena. Quem gosta de ficção histórica, o Eduardo, com a sua ficção histórica, não perde em nada para os grandes escritores de ficção histórica que temos aí. Então, que legal ter um brasileiro aí despontando. Então, parabéns. Obrigado pelos bons momentos que tu me propiciou na leitura. Parabéns pela obra, pelo primeiro, agora vou ler o segundo, né? Vou comprar aqui. Fiquei feliz de ter gostado do primeiro capítulo, cara. Gostei. Tô instigado aí. Gostei, tô instigado, já vou comprar, já vou ler. E aí, vou te deixar a tua palavra final aí, para o pessoal que tá vendo aqui no Explorando Segredos e Mistérios. Agradeço de novo do convite, galera que nos acompanhou aí. Espero que tenha gostado do papo. E quem quiser falar comigo nas redes sociais, estamos aí. Procure por ou Eduardo Spor ou Dudu Spor. Né? No Twitter, Eduardo Spor. No Facebook, Eduardo Spor. No Instagram, Dudu Spor. Temos o site eduardospor.com.br. Temos o Minipod. Temos o canal do Telegram, que é o t.me/Eduardo Spor. Temos podcasts de literatura nesse canal, semanalmente. Vamos ficar em contato aí, que eu sempre falo com a galera. Se eu demorar para responder um pouquinho, que tem muita coisa, mas eu sempre respondo todo mundo por e-mail também, eduardospor@gmail.com. Vamos falando aí.
Tá no Jovem Nerd ainda, Edu? Sim, vamos fazer um Nerdcast sobre o livro lá. Eu tô preparando a pauta aqui. Que aí eles falaram, você quer fazer um programa e tal? Eu quero. Vou fazer a pauta aqui. E aí, só para encerrar aqui, mas é interessante, que a gente tinha feito né, sobre o primeiro livro, e foi um Nerdcast histórico, que era Roma, a decadência de Roma, né? Foi Roma Decadente, acho que foi o nome do programa. E aí o pessoal falou lá, o Jovem Nerd, o Dave, o Alexandre, falou, pô, mas o que a gente vai falar agora? Eu falei, meus amigos, Império Romano é que nem Segunda Guerra Mundial. Sempre tem assunto. Sempre tem. Então eu sugeri a gente fazer um sobre, vai acontecer em breve, depende de mim, porque eu tô fazendo a pauta. Vamos fazer um sobre o Exército Romano, que dá um programa só sobre o Exército Romano. Vai ser sobre como é que as origens do Exército Romano, a vida de um soldado, de um legionário, como é que foram as reformas marianas, né, do Caio Mário, que transformou o exército e fez com que o Exército Romano se tornasse o primeiro exército profissional da história. As grandes campanhas, a maneira como, com a queda da República, né, as legiões que eram patrocinadas por um senador, né, isso que gerava as coisas, elas se transformaram no exército imperial, no exército estatal, né, foi centralizado ali, como a importância da expansão do exército para o processo civilizatório, né, porque quando você... isso é muito interessante, que você vê que muitas cidades da Europa surgiram ao lado de um acampamento romano. Os caras faziam um acampamento permanente, a cidade surgia para atender às necessidades desses soldados, né? Por exemplo, você tinha que ter prostíbulo, só para dar um exemplo. Né? Os caras estavam lá embaixo, então, fornecer víveres, né? Então, como é que o exército contribui para o processo civilizatório? Na Europa e tudo, na África também, parte da África, tudo, né? E então, ou seja, quer dizer, o exército romano tem uma história aí para ser contada só do exército, né? Se for pegar como é que as expressões das falanges gregas, o processo de cintura, né? As coortes, a própria Isso interessa muito. A galera adora a organização militar, tem livros militares, o pessoal gosta muito dessa coisa a formação dos vélites na frente, aí atrás, agora eu nunca lembro, eu já li muito sobre isso. E era bem legal, assim, vai ser bem atrativo. Não, e também quando você entrava para uma legião, né, como é que era, quando você ingressava numa legião, você fazia um juramento de renegar os seus direitos como cidadão, porque o cidadão tem os direitos, né? Né, você, por exemplo, você é julgado, você tem que julgar pelo direito romano, você vai ser julgado. E aí você, né, esse processo de você entrar numa legião, você faz um juramento, eu voluntariamente, né, eu falo o seu nome, eu renego meus direitos de cidadão romano e me coloco à disposição do meu comandante. Quer dizer, o cara poderia dizimar quem quisesse, tal, todas essas coisas todas, né? Depois o cara tinha um plano de carreira de 25 anos, 20 anos, depois ganhava terras e tal, se aposentava, tudo um processo de aposentadoria, tudo. Então, assim, isso aí é um exército. Eu lembro que o César no De Bello Gallico fala, tem uma hora que ele mostra muito isso que tu tá falando, assim. Tem momentos que eles querem parar, né? Não querem continuar com a campanha tá se estendendo muito, e aí o César comenta, não, o César, porque ele sempre põe na terceira pessoa, ele é um grandíssimo marqueteiro dele mesmo. E César, então, fez aquilo que cabe a um general, a um imperator, no caso ali, como principal comandante, acabou com o motim, matou 300, não foi esse número, matou tantos, e mostra exatamente o poder de vida e morte que tem, e a legião está acostumada, segundo ele ali. Não há dúvida, ele tem esse poder de imperium, de vida e morte sobre o inimigo, e também sobre julgar os militares que estão sob a autoridade dele. Isso é muito legal, cara. Sim, quem tá na distância, não é legal tá lá, né? Tá na distância, é legal de... Toda a sociedade romana foi
fundada sobre esse princípio de expansionista, tal, de expansionismo, tal. Tem na Eneida, né? Ele fala até que tem uma frase famosa que o cara fala, olha, os estrangeiros, por exemplo, podem trabalhar o mármore melhor que você, pode ser um orador e tal, etc. Mas você, romano, o seu destino é impor as suas leis ao mundo. Entendeu? Daí vem a palavra leges, que vem de legião, né? Isso, impor as suas leis ao mundo, né? E submeter os seus derrotados, né? Então, assim, e aí, você, romano, tem o teu destino é impor as suas leis ao universo. Engraçado, né? Nem ao mundo, ao universo, né? Então está na Eneida, quer dizer, então tem muito assunto aí pra falar. Uma pauta que tu pode pensar, se tu quiser, é a ideia de Pax Romana. Sim, a ideia de Pax Romana sobre Augusto, eu acho que pode entrar. Se tu quiser, na pauta ficaria legal. Sim, porque tem a ver com o próprio fim da expansão, né? Só que aí tu tem uma jogada. A paz romana, segundo alguns historiadores, é a paz interna para levar a guerra para as províncias. Então é a guerra constante nas províncias, que tu mantém a imposição da lei e tu consegue então o fim, tu consegue a paz interna entre o cidadão romano. Então tem uma pegada aí que a legião garante a paz desde que se mantenha na província a guerra. É isso mesmo. Legal, por isso que as legiões ficavam nas províncias, né? Quando eu comecei a estudar, eu até achei estranho, né? Lá no começo e tal, que não tinha nenhuma legião em Roma. Como é que é isso? Não tem nenhuma legião em Roma, mas é justamente essa questão, né? Que as legiões tinham que ficar fora da Itália, na realidade. E aí a questão foi justamente atravessar o Rubicão, né? A história foi o César que atravessou o Rubicão com as legiões que não podia entrar no sagrado território da Itália. Mas enfim, vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar batendo papo. Não para. Nem vai entendendo, porque é um papo muito legal. Pô, legal, cara. Parabéns aí, parabéns por toda a tua pesquisa, parabéns pela tua obra. Finalizamos por aqui. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Eduardo Spohr, com Santo Guerreiro. O segundo é Ventos do Norte, em pré-venda. Vai lá, não só na Amazon, mas em outros sites, e compra, que posso dizer com certeza, vale a pena. Obrigado e até a próxima entrevista.